Olá, esse é o Conexão. Faltam poucos dias para as provas do Enem. 5,5 milhões de estudantes de todo o país estão na reta final de preparação. E nesse processo, saber lidar com a ansiedade e descansar o suficiente podem fazer toda a diferença no desempenho. Mas como manter a cabeça no lugar e chegar à prova na melhor condição possível? O Conexão agora vai dar algumas dicas de controle do estresse. Aqui comigo no estúdio está a estudante e candidata Rafaela Palha e a fundadora da plataforma SOS Educação, Roberta Bento. Muito obrigado pela participação aqui no Conexão. Começo perguntando para a Rafaela, nervosismo está controlado, Rafaela? Na medida do possível. Ficar 100% tranquilo. 100% tranquila, eu acho que né? É bem complicado. Mas aí, geralmente, como é que é a sua preparação, assim, nessa reta final? Você já fez o Enem? Já. Você já fez 2 anos seguidos, dois né? anos, uma para treinar e um para valer. Aí eu não passei, esse ano eu tô tentando, fazendo para vestibular. E esse período, assim, que antecede é o pior, né? É o pior, é o mais... Você lembra da prova e você fica, caraca, tá chegando, o que eu faço? Aí você não sabe, tipo, aí você revisa a matéria, se continua no cronograma, mas eu acho que é o pior período. Imagina. Semana que vem vai estar mais ainda. E me diga uma coisa aqui, Roberta, é difícil encontrar alguém que não passe por essa situação? Você que tem essa experiência aí da plataforma? É difícil. Essa época tá assim, estão todos os estudantes com os nervos à flor da pele e muitas vezes a família também ali naquele estado de tensão e tentando ajudar, encontrar um caminho para ajudar o filho, mas às vezes até colaborando para que essa tensão aumente, né? E com essa questão que a Rafaela acabou de colocar, será que é agora que está chegando? Eu reviso a matéria, eu estudo o que eu acho que eu ainda preciso, para onde eu vou com tão pouco tempo. E parece que algumas famílias ficam mais nervosas do que os estudantes propriamente. Tem esse caso, tem. A realidade é que tem muitos pais que acabam passando para os filhos a ideia de que esse é o momento crucial e decisivo da vida desse filho. E isso gera uma pressão muito grande. Ou também o pai que fala assim, eu tô tranquilo, é certeza que ele vai tirar uma nota boa e vai conseguir. Aí isso joga também, ao invés de jogar uma força para ele seguir em frente, fica assim, não, imagina o tamanho da decepção dos meus pais então se eu não conseguir. Não conseguir, né? Então a nossa dica para os pais é agir de acordo com a realidade mesmo. É um momento importante, mas não é o ponto de chegada da vida dele. É mais um ponto que ele está passando e que o Enem também não é questão de passeio ou não passeio. Ele vai lá buscar um ticket e ele vai ver para qual sessão ele entra com aquele ticket. Se ele pensar nisso, ele também relaxa um pouquinho, que ele vai sair dali com uma oportunidade que ele vai ver onde se encaixa. E outra coisa é que ele só chegou nesse ponto porque ele venceu educação infantil, Fundamental 1, Fundamental 2, ensino médio. É uma trajetória considerável, né? Até chegar aquele momento ali. Ele tem uma história de vida já construída e tem que valorizar isso. Rafaela, sua família, como é que ela age? Fica mais tranquila, respeita seu espaço ou fica uma leve pressão ali? Assim, eles respeitam, mas eles ao mesmo tempo dão vai estudar. Tem a cobrança. Tem a cobrança. Mas assim, você tem que passar, você tem que passar, você tem que passar. Eles não fazem, eles falam, você tem 19 anos só, entendeu? Se você não passar, você tenta ano que vem de novo, não tem problema. Sabe? Mas tem aquela cobrança. Seria bom se você passasse, entendeu? Seria mais um ano no mercado de trabalho, seria mais um ano menos um ano perdido, vamos dizer assim, sabe? Aí, mas eles falam... Se não joga essa pressão muito grande em cima de você. Tem a cobrança normal de preparação, mas exato. Não é muita pressão. Pois é, a gente falou aqui na plataforma SOS Educação, que a Roberta e a filha dela, Thaís, desenvolveram, né? E que é um meio, uma forma, um canal para os estudantes se prepararem para o Enem. E a gente vai ouvir agora a primeira dica do SOS Educação. A questão é que a gente pode comparar, por exemplo, o estresse do nosso cérebro, do nosso corpo, com o estresse que a gente faz o nosso músculo sofrer quando a gente vai na academia. E aí dá pra ver muito claramente até que ponto isso é bom e até que ponto isso é ruim. Bom, na verdade, quando você vai na academia, se você vai, 3 vezes por semana, é ótimo você estressar os seus músculos, porque é só quando você faz esse estímulo, esse estresse, ele fica cansado, fica doído, que ele vai melhorando e você vai ficando melhor na academia. Quando você vai todos os dias, daí você pensa, nossa, se é bom eu estressar os meus músculos para eles crescerem e ficarem melhores,
vou começar a ir todo dia na academia. Se você for todos os dias na academia e atingir seu potencial máximo todos os dias, estimulando os mesmos músculos, o que vai acontecer? Uma hora você vai ter um ciricutico e seus músculos não vão aumentar mais, certo? Pois é assim mais ou menos que a gente pode pensar sobre o estresse no cérebro quando a gente pensa nos estudos, ou num trabalho, ou em alguma prova que você vai ter que fazer. O estresse... Aí essa primeira dica, Roberta, essa questão de quanto tempo realmente ficar estudando é crucial, né? Tem gente que acha que se passar 24 horas na frente do livro vai resolver, né? Então, e não vai atrapalhar. E a nossa dica é que uma rotina adequada de estudos, ela não pode ser determinada só pelo tempo que o aluno passa estudando. Existem outros 3 componentes que se o aluno conseguir colocar no dia a dia, ele vai deixar o tempo exato ideal de estudo. As horas de sono, entre 8 e 10 horas de sono por noite é essencial para o cérebro ter tempo de organizar os conteúdos que aquele aluno estudou durante o dia e também, durante o sono, o cérebro faz uma autolimpeza, jogando fora todas as toxinas que o cérebro acumula durante o dia. Com o cérebro limpo no dia seguinte, quando esse aluno senta para estudar, esse momento de estudo rende muito mais. Então, sono é essencial. E dormir mais tarde ou acordar mais cedo para estudar não funciona. Isso é uma autossabotagem, porque não vai dar certo. Bom, então, às 8 horas de sono. Atividade física. Está comprovado pela neurociência que a atividade física chega a ajudar na produção de novos neurônios. Novos neurônios significa que esse aluno vai ter mais possibilidade de conexão e aprendizagem. E de memória também, E de memória. Memória, é conseguir resgatar memórias que ele já tenha para juntar com o aprendizado novo que ele estiver estudando ali. É deixar o cérebro ali na forma adequada também. E uma atividade, uma responsabilidade que ele tenha dentro de casa. Essa é a parte que os pais precisam ajudar. Porque geralmente, essa fase que a Rafaela está do pré-ENEM, os pais falam assim, não, eu cuido de tudo, você vai só estudar. Porém, uma responsabilidade dentro de casa, que seja arrumar o próprio quarto, lavar a louça, fazer as compras do supermercado, são atividades que ajudam a enriquecer a memória de procedimentos e que, ao mesmo tempo, esse aluno está buscando recursos na realidade que vão ajudar para que ele consiga fazer as conexões que ele precisa do aprendizado da matéria que ele está estudando. Então, vamos recuperar rapidinho aqui. Tem que ter de 8 a 10 horas de sono. Tem que ter uma atividade física frequente, que não necessariamente precisa ser uma academia. Pode ser andar de skate, de bicicleta, correr, uma caminhada. Porque geralmente, essa época do Enem, eles acabam ficando muito tempo parados, sentados, estudando. Então, mais ainda, essa atividade física se faz necessária. Rafaela, você segue esses passos aí? Da atividade física, não. Eu tenho minha responsabilidade, que é levar meu irmão na escola, um dos dois. E 8 a 10 horas de sono. Mas... Isso você consegue ter, Isso eu consigo, de 8 a 10 horas de sono? Porque eu chego da aula 9 horas, aí eu já não estudo mais. Eu só estudo na parte da tarde, depois que eu chego da escola, depois de levar meu irmão na escola. Mas ao longo do dia você estuda quantas horas? Você fica efetivamente na frente ali do livro, das apostilas, quantas horas? Não, eu intercalo, tipo, eu estudo um pouquinho uma matéria, aí eu dou uma descansada. Aí eu estudo um pouquinho outra matéria, dou uma descansada. Aí, esse pouquinho é de quanto tempo? Mais ou menos umas 3 horas. Umas 3 horas. 3 horas diretas? Não, com um intervalinho. Somando tudo 3 horas? Somando tudo 3 horas, Porque, tipo... o ideal é fazer a cada 30 minutos de estudo focado, 5 minutos de intervalo com movimento. Porque o nosso cérebro, depois de 30 minutos sem movimento algum do corpo, o cérebro já perdeu oxigênio e ele precisa recuperar a energia para conseguir ficar focado no que o aluno está estudando. Ele vai ficando preguiçoso, o cérebro. Na verdade é isso mesmo. Como está faltando energia, ele entra no modo de economia de energia, que exatamente olhando de fora é aquela preguiça que bate. Entra no modo avião. É isso mesmo. E a forma de recarregar o cérebro de energia é mandando oxigênio. O que leva oxigênio para o cérebro é o movimento. Então a gente até recomenda um cronômetro. Tocou ali que deu 30 minutos, levanta, vai beber uma água, vai no banheiro, pode até liga o celular se quiser responder uma mensagem, mas responde caminhando. Esse movimento leva oxigênio de volta para o cérebro, ele volta no combustível máximo dele ali e os próximos 30 minutos rendem muito mais do que se continuar uma hora direto. Deu uma descansada nele. Isso, esse oxigênio se transforma em energia. Entendi. O seu total são 3 horas. Você sabe mais ou menos quanto tempo você estuda até fazer um...
assim... Uma pausa? Eu devo estudar mais ou menos uns 40 minutos. Aí, tipo, em média, né? Aí eu faço um intervalo, às vezes eu pego meu celular, aí eu boto uma música, aí começo a dançar, entendeu? É uma maneira de se exercitar também, né? Aí tipo, às vezes eu pego o celular, tem uma mensagem, eu começo a mandar áudio, eu não consigo responder parada, aí eu começo a andar também, entendeu? Mas... Essa é a técnica que você usa para não ficar parado. Ou às vezes eu deito também. Canta também ou não? Não, eu canto, pulo, danço. Tá certo, tá certo. Bom, a gente vai ver agora uma outra dica, o canal SOS Educação tem várias lá, a gente vai ver mais uma. O vídeo de hoje são com os 3 erros mais cometidos pelos alunos. Vou te dar uma ideia, chega aí. O primeiro erro é falar: já li toda a matéria, já estou super preparado para a prova. Na verdade, não é bem assim. Quando você lê toda a matéria estudando para a prova, o que você cria no seu cérebro chama ilusão de aprendizagem. Você tá lendo e você tá achando, já sei isso, já sei isso, já sei isso. Mas na verdade não é que você sabe, é que você acabou de ler. Isso realmente é chamado de ilusão de aprendizagem. Você acha que você sabe, mas você não sabe se você sabe, é que você tá lendo aquilo lá. Então uma forma de você evitar essa ilusão de aprendizagem é, ao invés de ler ou além de ler, você refazer exercícios da matéria. Aí sim, quando você tiver que fazer exercício, você vai saber o que você realmente tá lá tranquilão e sabendo e que você precisa ir mais a fundo e estudar mais um pouquinho. O segundo erro é falar: vou ficar sentado aqui estudando toda a matéria, só levanto quando eu acabar de fazer tudo. Agora vai sentar, vai sentar. Na verdade, isso só vai te atrapalhar a estudar, na verdade vai render menos os seus estudos e vai ficar muito mais cansativo. A grande regrinha que a gente sempre fala aqui é: a cada 30 minutos de estudo concentrado, fazer 5 minutos de intervalo com algum movimento. Ficar horas e horas sentado, tentando estudar, achando que você tá fazendo bem, tá sendo esforçado, na verdade vai ser contraprodutivo. Quando você faz esse intervalo de 5 minutos com algum movimento, seu cérebro recebe mais energia e oxigênio e consegue se concentrar nos próximos 30 minutos de estudo. Então nada de ficar horas e horas seguidas estudando e achando que tá fazendo um bom negócio. Roberta, a Thaís usou um termo ali que eu achei interessante, eu nunca tinha ouvido, ilusão de aprendizagem. Você pode explicar mais pra gente do que é essa ilusão? Vem da neurociência cognitiva, que é você estudar grifando ou lendo e você fica com a sensação de que, isso aqui eu já guardei, agora eu vou pro próximo, vou ler e vou grifar. Então você tem a impressão que você aprendeu aquilo, mas simplesmente você estava lendo aquilo. É isso que te dá a sensação disso eu já sei. Para evitar isso, é só, ao invés de ler, você refazer um exercício, refazer uma prova do Enem do ano anterior e vai marcando aquelas atividades em que você teve dúvida ou não conseguiu resolver. No final, você volta e vai procurar aquele conteúdo para você estudar e depois tentar refazer. Estudar lendo só gera essa impressão para você de que, nossa, isso aqui eu já sei. Já está dominado, isso aqui eu estou tranquilo. Isso. Quer dizer, de alguma maneira você tem que colocar, você tem que testar aquela informação, aquele conhecimento, você tem que instrumentalizar ela de alguma maneira, você tem que usar ela para alguma coisa. Exatamente. Uma forma também de fazer isso, você pode até ler, mas em seguida você gravar um vídeo como se você fosse mandar esse vídeo para alguém que precisa estudar aquele conteúdo. Nesse momento você vai perceber que pontos ali você realmente só passou lendo e às vezes até nesse momento desviou seu pensamento dali e que o que você realmente conseguiu guardar. Então você precisa usar aquele conteúdo para ter certeza do que você sabe ou para sentir falta e conseguir focar no que você vai estudar. Que a Rafaela até mencionou que ela fica em dúvida se revisa a matéria ou se estuda uma matéria nova. A gente fala, vai refazer provas anteriores. Nessa fase final é a melhor maneira para você estudar. Você tem feito isso, Rafaela? Eu fiz algumas vezes, mas assim, eu não faço sempre, sabe? Eu faço assim, uma questão, porque lá no meu pré-vestibular, os professores sempre passam questão, assim, eles dão a matéria e fazem, tipo, pegam questões antigas e dão para toda a turma fazer. Aí a gente vai fazendo e esse negócio que você falou de gravar um vídeo, como eu quero ser professora, eu faço, tipo, resumos. Então, eu falo com a parede, como se fossem meus alunos, sabe? Eu falo, não, porque assim, eu simulo uma aula. Porque ano passado, eu ajudava meus amigos. Quando eles tinham dúvidas, eles me pediam ajuda. E eu dava meu jeito de explicar, sabe? E quando você ensina, você aprende muito mais, entendeu? Eu percebi isso, tipo, eu tenho muita dificuldade em exatas. Então, tipo, eu estudava matemática para ensinar para os meus amigos. E quando eu estava ensinando a eles,
eu aprendia muito mais. Caraca, é verdade, caiu a ficha, é isso mesmo, sabe? Aí, tipo, eu acho que aprende muito mais ensinando. Essa técnica de você recuperar as provas antigas, você usa mais para quais disciplinas? Para exatas? Sim, no curso sim, mas assim, quando eu vou fazer em casa simulado, eu faço mais humanas, porque é a área que eu quero. Então, tipo, eu penso, tem um peso maior, vou fazer... Agora, também não adianta pegar uma prova muito antiga, né? Tem que pegar as mais recentes, né? O ideal é você pegar as mais recentes e fazer essa seleção das atividades que você teve mais dificuldade. Aí você meio que, como se fosse uma receita, põe para descansar um pouquinho, vai estudar aquele conteúdo, aí no dia seguinte você retoma essas atividades. Mas na área de exatas, principalmente, as provas mais antigas também elas são bem úteis. Porque na área de humanas eles tentam resgatar situações de atualidades para compor ali o contexto das perguntas, né? Mas de exatas não tem muita diferença. Não vai variar muita coisa, né? Se for pegar a questão antiga, tem que pegar a partir de 2010. Porque em 2010 o Enem foi reformulado, então tem essa questão. Tipo, não adianta... não tinha a abrangência que tem hoje, nem a complexidade que isso. é. Né? Aí, se for pegar tipo, questão bem antiga para a área de exatas, pega a partir de 2010, faz pelo menos, sei lá, 3 questões de cada ano para dar uma fixada. Entendi. Bom, tem muita técnica para lidar com a ansiedade. Uma delas é a terapia que se baseia no movimento dos olhos para reprocessar experiências, traumas e medos. Vamos entender um pouco mais desse método conhecido como EMDR. Você presenciou um crime violento, um acidente, ou foi atacado por um cachorro feroz? Ou teve que lidar com abuso sexual ou violência em casa? Essas experiências grandiosas estão armazenadas no seu cérebro, junto com muitas emoções. Uma vez que tal memória está guardada na sua memória de longo prazo, ela pode lhe incomodar por muito tempo. A memória perturbadora fica voltando involuntariamente, trazendo sentimentos, por exemplo, de impotência ou acreditar que você não tem valor. A terapia EMDR pode lhe ajudar a se livrar dessas queixas e sentimentos. Nossos terapeutas vão lhe pedir para ativar a lembrança dessa experiência perturbadora, a partir da sua memória de longo prazo, que agora está na sua memória de curto prazo, também chamada de memória de procedimentos ou operacional. O terapeuta de EMDR vai lhe pedir para pensar nesses eventos horríveis. Então o terapeuta move seus dedos na frente dos seus olhos rapidamente, de um lado para o outro, e pede que você acompanhe os seus dedos o melhor que puder, o quão rápido puder. Mantendo a lembrança traumática na sua mente e acompanhando os dedos do terapeuta, ao mesmo tempo, a memória operacional começa a processar muitas informações. Tantas informações que a imagem fica borrada e perde a sua carga emocional. Quando a carga emocional diminui, também fica mais fácil pensar de forma diferente a respeito da experiência. Rafaela, você já falou que ouve música, canta, você usa alguma outra técnica para se acalmar? Deitar. Às vezes, tipo, eu pulo, aí eu fico cansada. Aí eu falei assim, se eu estudar agora, eu vou ficar mais ainda. Aí eu deito, tipo, 2 minutos pra coluna. Aí, mas assim, às vezes eu gosto de ir na rua. Tipo, às vezes eu tenho um compromisso muito inadiável, eu não deixo de fazê-lo pra estudar. Às vezes eu encontro minha avó, vou na casa da minha avó, fico com a minha avó conversando, sabe? Quando eu chego do curso, eu converso com a minha família sobre várias coisas. Interage ali para tentar se acalmar. Roberta, vocês escutam muitos relatos aí, vocês que estão nesse front? Sim, e inclusive tem também a questão de pesquisa que mostra que no momento da aprendizagem, a ação dos neurônios equivale a 2%, os outros 98% são os hormônios que fazem a diferença. Então nós falamos muito para os alunos que estar em um estado emocional positivo ajuda muito nesse momento da reta de chegada do Enem e também na hora que vai sentar para estudar para a prova. Então para essa reta final a gente fala que assim, vai assistir série que gosta, assiste comédia, vai descansar, vai sair com um amigo tomar um sorvete, não é hora de visitar aquele tio doente, de lembrar da ex-namorada que foi embora, não é hora, agora é hora de pensamento positivo para você estar cheio de hormônio que te põe para cima, para frente, porque senão o estado emocional realmente vai derrubar o candidato. Derruba. Bom, eu quero conversar agora com a psicóloga Tina Zampieri, que é presidente da Associação Brasileira de EMDR, que a gente acabou de conhecer. Tina, tudo bem?
Tudo bem, como vai você? Maravilha. A gente assistiu a um vídeo que explica mais ou menos como é essa técnica, mas você poderia explicar para a gente como que é possível utilizar esse procedimento para ajudar os candidatos? Pois é, eu estou ouvindo a conversa de vocês e é muito interessante a gente observar que justamente a metodologia do EMDR leva em conta que situações altamente impactantes, elas podem dificultar a capacidade natural do cérebro da gente de reprocessar as informações. E reprocessar as informações não significa só das experiências de vida, mas também daquelas coisas que a gente estuda, que a gente guarda. Aquelas informações que não são devidamente reprocessadas e organizadas, que é o que o cérebro da gente faz, principalmente na hora do sono REM, elas tendem a ficar encapsuladas e isoladas no cérebro. E aí não me admira que de repente uma pessoa fala que na hora H de responder a questão deu branco, não é? Então não conseguiu acessar aquela informação. Entendi. O grande diferencial da EMDR é justamente estimular que o reprocessamento natural das informações no cérebro, elas aconteçam mediante a estimulação cerebral bilateral. E Tina, a gente viu ali mais ou menos como funciona, tem a participação do psicólogo, mas é possível o candidato sozinho fazer usar essa técnica? Não é uma técnica para ser utilizada sozinha, não. É uma técnica para ser utilizada com o especialista em EMDR, que é um médico ou um psicólogo que tenha essa especialidade. E a pessoa facilmente pode encontrar esses profissionais no site da Associação Brasileira de EMDR, que é emdr.org.br. Então, ali tem inúmeros profissionais de todas as partes do Brasil. No Brasil já tem mais de 2.000 profissionais especializados nessa modalidade. E eles vão fazer essa estimulação cerebral bilateral. E estimular que as conexões aconteçam de forma que as informações venham naturalmente como experiências de vida e que não fiquem isoladas e desconectadas das sinapses, para que possam ser acessadas no momento em que a pessoa precisa dessas informações. E com que antecedência você recomenda o candidato a fazer um procedimento como esse? Olha, o procedimento depende muito de caso para caso. Para aquelas pessoas bastante ansiosas, é muito interessante que ela comece meses ou pelo menos semanas antes da prova final, mas ela pode ser feita até dias antes, com uma finalidade de estimular essas conexões para que a pessoa esteja menos impactada no momento, pela ansiedade principalmente, no momento da avaliação, no momento do vamos ver. E com que frequência você recomenda? Usualmente, é a mesma frequência de uma psicoterapia usual, de uma vez por semana, mas existe a intervenção intensiva em que a metodologia pode ser empregada até diariamente, por vários dias seguidos. E aí isso, para uma situação de emergência, é muito válido. Tá certo. Tina, eu queria agradecer sua participação aqui no Conexão, viu? Muito obrigada pela oportunidade, Bernardo. Valeu, obrigado. Próximo. Bom, tá mais uma técnica aí disponível para os estudantes. A gente está chegando no final do programa, vai encerrar já. E eu queria que você passasse uma mensagem final para os alunos que estão aí nessa reta final, no sentido de dar uma orientada aí no pessoal que está se sentindo ainda um pouco nervoso, um pouco perdido. Tá. Então, uma dica que eu dou para os alunos é que eles precisam ajudar o cérebro a se acostumar a ficar um tempo focado só na prova e sem o estímulo da tecnologia. Então, que eles tenham momentos durante a rotina, nos próximos dias, em que o celular esteja desligado, que a televisão esteja desligada, é um desafio, e porque está comprovado que o cérebro fica procurando os estímulos da tecnologia quando você passa, como nós vivemos hoje, muito tempo conectados, quando a gente tira de cena a tecnologia, o cérebro fica procurando esse estímulo. Isso vai atrapalhar a concentração na prova. Então, durante as refeições, desliga o celular, deixa em outro cômodo. Ou, se for assistir TV, desliga o celular, para não ter nessa super estimulação e treinar, então, ficar sem a tecnologia
tecnologia para na hora da prova só aplicar isso. Se deixar para ficar só na hora da prova, ele, por mais que tenha que se concentrar, o cérebro procura esse estímulo. E uma dica para os pais, bem rapidinho, é que a expectativa positiva que os pais passam para o filho em relação à capacidade de superar esse desafio, não de passar, de superar o desafio que essa prova representa, também ajuda muito para que ele enfrente de forma tranquila. Recado enviado. Muito obrigado pela participação aqui no Conexão. Boa sorte para a Rafaela esse ano. Agora vai, hein? Agora vai. Estamos aqui na torcida. A você de casa, obrigado pela companhia. Se quiser rever essa e outras entrevistas, só acessar o futuraplay.org. Até a próxima.